Olá, nesse vídeo vamos construir a simulação de uma torre absorvedora no simulador Easy. Muitas vezes é interessante remover os hidrocarbonetos maiores de uma corrente de gás para deixar este gás mais pobre e enriquecer uma outra corrente com hidrocarboneto maior. Isso é feito por razões econômicas, uma vez que, por exemplo, o N-butano, em uma mistura de gases, ele acaba sendo um pouco mais valioso para várias aplicações. Por exemplo, ele poderia ser adicionado ao GLP, enquanto os hidrocarbonetos mais leves, metano e etano, não poderiam. Pelo menos não em uma fração apreciável. Bom, o nosso processo vai ser o seguinte: nós temos uma alimentação, um gás sendo alimentado, que contém metano, etano, propano e butano, e o nosso óleo absorvedor aqui, nessa simulação, nós vamos representar ele como dodecano puro. Essa coluna vai ser uma coluna absorvedora sem condensador nem refervedor, então o meu gás precisa entrar no último estágio para que eu tenha algum gás subindo. O meu óleo entra no primeiro estágio para que eu tenha algum líquido descendo e eles vão se contactar em contracorrente. Eu tenho aqui o meu gás mais pobre e o meu óleo mais rico saindo aqui embaixo. Vamos querer ver essas composições de saída e depois dar uma olhada no perfil de temperaturas que se estabelece nessa coluna. Todas as alimentações estão na mesma condição de temperatura e pressão, 30 graus Celsius e 27 bar. Então, vamos lá. Vamos fazer um novo projeto de engenharia de processos. Não vamos ter água. E vamos ter na nossa mistura metano, etano, propano, N-butano, e N-dodecano. Para essa mistura de hidrocarbonetos, vamos utilizar Penn-Hobson. Então, vamos ter aqui uma fonte. Dando para o nosso óleo, uma fonte. Um destino para o nosso gás, uma fonte. A nossa alimentação. E uma corrente de destino aqui embaixo. Vamos adicionar a nossa coluna. Essa coluna terá 6 estágios, não terá condensador, não terá refervedor e vai ter uma alimentação no estágio 1 e uma outra alimentação no último estágio. Isso é obrigatório em uma coluna absorvedora. Precisamos alimentar alguma coisa no estágio 1 e essa coisa precisa ser um líquido. Precisamos alimentar no último estágio um vapor para que tenha vapor subindo e um líquido no topo para que tenhamos líquido descendo. Montado o diagrama de processos. Agora, as especificações. Bom, o nosso óleo, temos aqui 80 kmol por hora, a temperatura é 30 graus Celsius, a pressão 27 bar, e este óleo é dodecano puro. Essa corrente está totalmente especificada, graus de liberdade locais da corrente 0. O nosso gás, 360 kmol por hora, 30 graus Celsius também,
27 bar. As frações molares em percentual serão 20, 40, 37 e 3. Não teremos óleo nessa corrente de gás de alimentação. Ok. Também totalmente especificada. Sobre a coluna. Quando temos uma coluna com condensador e refervedor, uma fracionadora convencional, temos 2 graus de liberdade além das pressões que temos que especificar. Em uma coluna absorvedora, não temos condensador nem refervedor, então esses graus de liberdade já não estão disponíveis e temos que especificar apenas as pressões. Neste caso, vamos assumir que a pressão é toda a mesma na coluna, toda ela também em 30 bar. Feito isso, nossos graus de liberdade da simulação como um todo estão satisfeitos. São 0. Podemos rodar a simulação. Rapidamente teremos as respostas. Então, nós tínhamos aqui na alimentação as frações molares, uma distribuição de composições. O nosso gás empobrecido vai ter outro perfil de composições. Notem aqui que butano foi totalmente removido quando comparado com a alimentação, e também o propano, que seria um pouco mais valioso, também tem a sua concentração bastante reduzida neste gás mais pobre, ficando mais rico em metano e etano. Aqui nessa corrente de óleo, temos, claro, bastante dodecano, que é justamente o óleo que está sendo utilizado para absorver. O butano vem todo para essa corrente, uma boa parte do propano e menos de etano e metano. Essas respostas acabam dependendo de quanto óleo eu coloco. Posso colocar uma razão de óleo para gás maior ou menor. Isso é uma decisão que podemos otimizar no futuro. Um ponto interessante sobre esses processos é o seguinte, que as alimentações estão ambas na mesma temperatura, 30 graus Celsius. O que deveria acontecer nas temperaturas dessa torre? Vamos ver, a gente seleciona aqui a temperatura, ver gráfico, e aí notem que, embora as alimentações estejam todas a 30 graus Celsius, eu tenho temperaturas mais altas dentro da coluna, inclusive um pico, né? A temperatura é mais alta no centro da coluna. Como é que explicamos isso? Vamos discutir em aula. Deem uma pensada. Bom, colunas absorvedoras são bem simples de simular. Era isso.